estudo técnico não se limitasse a estudar a relação da criança com a família adotante, mas que também fosse a família de origem, porque como a adoção é uma medida que deve ser considerada excepcional, eu tenho que configurar essa excepcionalidade analisando essa família de origem. Se essa família de origem não tem, de fato, condições de permanecer com essa criança e de garantir esse direito da criança de ser mantida em seu seio, né, dessa família de origem. Mas com a 12.010, e especialmente o artigo 50, parágrafo 13, a gente teve no Distrito Federal, e eu penso que no restante do Brasil também, uma evasão de pedidos de adoção. Esses pedidos de adoção, mais de 90% dos pedidos de adoção na Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal eram de adoção intuito personae. Depois da Lei 12.010, a gente deixou de ter pedido de adoção, praticamente, né, doutor Sérgio? Os pedidos de adoção, então, passaram a ser somente os pedidos realmente vindos pelo cadastro, num número muito menor do que a gente tinha antes. E a gente se pergunta, né, onde estão as crianças, né? As adoções sociais, as adoções, de fato, elas estão acontecendo porque as jurídicas não estão acontecendo. E eu acho que esse é um dos dilemas que a gente precisa lidar hoje com a edição da 12.010. E aí a técnica me traz essa situação, que é a situação que a gente vê que vem acontecendo. Quer dizer, as famílias, as adoções intuito personae continuam acontecendo de fato, né? Não são juridicizadas, as famílias recebem essas crianças, aguardam o prazo, né, legal, e a criança ter mais de 3 anos de idade, para poder entrar com pedido de guarda, para poder perseguindo a possibilidade jurídica de um pedido de adoção futuro, né? E isso, na verdade, é uma burla à legislação, por um lado, mas muito mais uma burla ao interesse dessa criança de ser definitivamente colocada em família substituta por meio da adoção, que é a forma que mais lhe garante direitos, que mais lhe resguarda os interesses. Porque a gente também tem as situações, aqui, a gente que vive, acompanha esses casos, a gente tem inúmeros casos de crianças que são acolhidas nas famílias sob a guarda, né, sob a guarda, e na adolescência, quando esses adolescentes começam a apresentar questões naturais da adolescência, famílias que não buscaram a adoção, permaneceram com a guarda, resolvem devolver para a justiça. Vou devolver. Vou lá para o juiz, vou devolver você, não quero mais, né? Então, quer dizer, a gente percebe que a guarda não é um instituto que, de fato, protege essa criança ao longo de sua vida. Então, que a gente precisa, a gente precisa estimular as adoções, né? Como, quando há necessidade da criança não estar na sua família de origem, que ela seja colocada, então, numa família, numa outra família, por meio da adoção. Agora, como fazer em relação à Lei 12.010. E aí eu penso que a gente precisa ter cadastros mais ágeis, a gente precisa ter campanhas, a gente precisa ter esclarecimento da sociedade, porque, de fato, a lei mudou, mas as práticas não mudaram. As práticas sociais não mudaram, as práticas culturais não mudaram. E eu tenho sinceras dúvidas de quanto tempo leva, né, para uma mudança, se a gente vai conseguir enxergar essa mudança na prática social, na prática cultural, nessa geração, né? Porque as práticas sociais e culturais, elas não mudam tão simplesmente assim. E aí que eu acho que a gente tem essa polêmica, que na verdade não é uma polêmica, né? Como é que a gente faz para aplicar uma lei dentro de uma sociedade que tem uma cultura, tem uma prática social diferente da que a lei prevê. E aí eu penso que a lei deve ceder à prática social de alguma forma, né? Eu acho que a lei também puxa, também convida a uma educação dessa sociedade, também convida a uma evolução dessa sociedade, também aponta nortes, aponta direções, e a gente não deve simplesmente dizer assim, olha, se a prática social não é essa, a lei, então, não vai ser cumprida. Não é isso, né? Mas como é que a gente vai fazer, nós como sistema de justiça, como é que nós vamos buscar atingir esse norte apontado pela legislação,
com uma prática social ainda tão distante. E aí eu penso que a gente precisa, sim, de campanhas, a gente precisa, sim, de discutir isso muito mais no campo social do que nós estamos discutindo, né? Eu acho que a gente precisa inserir cada vez mais essa temática na discussão social. E aí, assim, na prática, é o que tem acontecido hoje. Quer dizer, a gente não tem uma impossibilidade jurídica do pedido de guarda, né? Muito embora a gente até tenha tentado, o Ministério Público no Distrito Federal, em alguns casos, verificar quando o pedido de guarda, na verdade, ele estava disfarçando uma intenção de adoção, mas, no final das contas, a gente fica com uma situação muito difícil. Quer dizer, o que vai fazer? Busca e apreensão da criança. Chegamos a fazer algumas de recém-nascidos, chegamos a fazer busca e apreensão de crianças para poder inserir no cadastro e poder entregar para pessoas cadastradas para adoção. Quer dizer, como é que a gente pratica isso sem ferir o interesse da criança, sem violentar essa criança mais uma vez? Quer dizer, eu acho que a gente precisa de respostas mesmo, eu acho que a gente tem muito poucas respostas hoje, mas vamos então levantar as perguntas para buscar essas respostas em conjunto. O tempo acabou. Você terá outras oportunidades. Teve uma questão, acho que ficou... O que é adoção à brasileira? O que falam isso? A professora Tânia, ela se referiu a um seminário que, além da adoção, que hoje está no site do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Nesse seminário, além da adoção, teve uma intervenção de um doutorando à época da Universidade, da Unicamp, Flávio Rodrigo Freire Ferreira, e que ele chamava de adoção à brasileira esse processo que famílias, principalmente entre famílias, famílias adotavam filho de parentes. Então, ele chama isso de uma grande circulação de criança no Brasil. E ele, inclusive, quantifica essa circulação, sabe, essa generosidade que existe no Brasil, muito grande, que uma tia cria o filho da sobrinha, que um parente longe acolhe, sabe, uma criança para ajudar na educação, etc. E também, por que não, às vezes vão no registro e registram como filhos. Então, quando nós nos referimos, eu estou adotando um conceito dado por ele, nós estamos nos referindo a essa adoção brasileira, a essa forma de você resolver, entendeu, de um jeitinho, certo? E ter um registro da criança obtido, poderíamos até chamar, segundo uma interpretação que contraria a lei, não é? Mas, então, o Flávio, nessa tese de doutorado dele, ele quantifica, inclusive, em 3 milhões e 300 mil, em 1999, o número de crianças que estariam nesse universo que ele chama de circulação de crianças e adoção à brasileira. Diferentemente da adoção intuito personae, que foi aqui tratada como um processo judicial, etc. Então, para esclarecer. Mas eu não gostaria de fugir um pouco também da coordenação, antes de voltarmos a algumas questões feitas por vocês, sobre algumas questões que foram levantadas pela coordenação, que são interessantes. E essa eu peço para uma intervenção bem rápida, se possível, bem objetiva. A primeira é: qual o limite de tempo aceitável para o arrependimento da genitora que entrega voluntariamente seu filho em adoção perante a vara da infância? Qual é então, essa questão? Uma segunda questão seria: qual o limite que deve ser colocado na tentativa de colocação da criança na família estendida? Nós estamos falando aqui do acolhimento institucional. Então, começo com o desembargador Malheiros. Eu entendo que
o arrependimento tem que se mostrar de uma maneira muito breve, né? Agora, isso também vai depender das circunstâncias, né, de cada pessoa, onde mora, qual é a situação social, né? Situação de cabeça, o que aconteceu de grave na vida desta pessoa que fez com que em um determinado momento entregasse a criança e agora não quer mais, quer a criança de volta. Então, de qualquer forma, é o estudo do caso a caso, mas realmente tem que ser um espaço efetivamente muito breve. Bom, não existe um tempo, brevidade, mas eu acho que existe aí uma questão fundamental. Essa convocação da família extensa, ela tem que estar claro que existe essa relação de afinidade e afetividade. Senão, nós não temos que convocar a família extensa. Eu acho que esse tempo... Por isso que eu sempre digo que o juiz da infância tem que ter coragem, porque ele enfrenta problemas humanos os mais sérios. Eu imagino que o juiz da infância muitas vezes passa, e os operadores nessa área, muitas vezes passam a noite sem dormir, que não estão executando cheques, nem executando cláusulas de contrato. A decisão na mão deles está o encaminhamento de uma criança. Muito bem. Nós estamos aí diante de situações que também envolvem a desistência daqueles que recebem em guarda provisória, que foram convocados, e devolvem essas crianças. Essa devolução, nós estamos aí enfrentando isso no Brasil inteiro, apesar de todo um sistema que exige habilitação, que exige a frequência aos grupos de apoio e adoção, e, no entanto, estão acontecendo devoluções. Por que nós não temos coragem de aprovar, a doutora Irene Bastos, que é do IBDFAN, está aqui, nós já participamos da questão do parto anônimo, que está em vigor no grande número de países no mundo. O direito da mãe, num processo dentro da justiça, manifestar que não quer ficar com a criança. Então, já foi encaminhado um casal habilitado para que se apresente, ou seja, essa criança não vai para o abrigo, não só os adotantes, mas como os pais que estão entregando, porque há um ato, inclusive, de assinatura do próprio pai biológico, para que essas crianças sejam encaminhadas imediatamente após essa manifestação. No direito francês, esse direito de arrepender já foi de 1 ano, agora é de 1 mês. Eles consideram que o estado puerperal pode, alguém que tinha se manifestado no sentido de entregar, venha se arrepender. Então, o que nós temos aí? Uma série de programas, existia em Belo Horizonte, eu não sei se ainda existe, Pais de Plantão, um programa que todos aqueles habilitados tinham que estar de plantão para que uma criança abandonada ou em situação de risco fosse acolhida. Não quer dizer necessariamente que seria adotado por aquele casal, mas o que se procurava evitar era que elas fossem institucionalizadas. Ou seja, esse casal, pais de plantão, eles estariam lidando com a fragilidade, as dificuldades, até para ver qual é o perfil se ele efetivamente está disposto a assumir as dificuldades numa adoção. A gente que é advogado de adoção sabe que lidar com o estágio de convivência é a coisa mais difícil, tem desafios enormes. Quando vai para a sentença, aquilo ali já deve ter sido trabalhado. No entanto, as devoluções estão aí. As ações de indenização por dano moral em decorrência da adoção também estão aí. Então, o doutor Rubens falou, será que nós não temos diretrizes? Será que nós não vamos ter um protocolo mínimo a ser adotado pelos grupos de apoio, pelos técnicos, no sentido de definir alguma coisa que seja um ponto que oriente, não quer dizer que seja verdade absoluta, nem que vá tirar do juízo a autonomia de decidir, lógica, mas também no arrependimento, na devolução daqueles que se habilitaram, receberam as crianças e que muitas vezes querem devolver.
Eu acho que essa transparência, nesse momento, é da maior relevância. Eu não quero ser corporativo, mas já sendo, não é? Eu chamaria a Helena Maria Bezerra Ramos. Por favor, Helena Maria Dolores Queiroz. Dolores Queiroz. Também, as duas. Isso. Dolores Queiroz. Acho que é essa. E não, você não precisa, ótimo. E, finalmente, a Silvia, jornalista habilitada para as questões de adoção. Silvia, por favor. Sim, meu nome é Helena Maria Bezerra Ramos, eu sou juíza de direito. Nunca trabalhei na vara da infância, a não ser há 23 anos atrás, quando era vara única, que era o ECA, não era o ECA, era o Código de Menores, né? E hoje eu trabalho há 2 anos, sou juiz auxiliar da Corregedoria, eu sou coordenadora da CIG, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e da SEJA, que é a Coordenadoria, né, da adoção, né, da Coordenadoria Judiciária de Adoção. Então, nós temos trabalhado lá, fazendo políticas públicas e ajudando as varas da infância e juventude. No nosso estado, a vara da infância é só a vara da infância, e temos 2, né? Uma da parte criminal e da parte civil, são 2 juízes. Eu digo que eles são realmente vocacionados, mas choram todo dia. Eles dizem que não aguentam a vara porque é só desgraça. Ele não sabe o que é pior, uma criança abandonada, estuprada, ir para um abrigo, ou um menor matando outras pessoas, né? Não sabe qual é a desgraça maior. De qualquer forma, a minha pergunta já foi até respondida pela doutora, né? Lá nós detectamos, inclusive foi manifestação dos desembargadores para a Corregedoria, para a gente tomar alguma providência. Foi detectado que nós temos muito caso de adoção, é o que ela falou, mas era essa adoção de que as pessoas pegam diretamente nos hospitais. Os hospitais estão entregando as crianças diretamente, né, aos pais adotivos, que não passam pelo cadastro, vão lá na vara de família, não na vara da infância, pedem a guarda, que aí não fica do conhecimento do juiz da vara da infância, e essas crianças ficam 5, 6, 7 anos com né, eles ficam com essas crianças, e aí eles pedem a adoção na vara de família. Então, quando vai fazer o estudo, tudo descobre-se tudo isso, então os embargadores comunicaram que tinha que fazer alguma coisa, porque existe um cadastro. Aí eu pergunto, como é que fica nós, operadores do direito, uma legislação a ser cumprida, que existe um cadastro, existe custo, nós temos a Ampara, que é uma apoiadora que faz os custos para nós. Como que fica a situação dessas pessoas de 2, 3 anos lá guardando uma criança, né? O perfil delas é criança pequena, não podemos obrigar. Nós temos lá 384 pais na fila e 68 crianças aptas à adoção, mas todas acima de 7 anos. Então, essa conta não fecha. Então, eu pergunto, como é que fica a nossa situação jurídica diante de uma situação dessa? Ela já praticamente respondeu. Bom dia, sou Dolores Queiroz, sou advogada e voluntária no Grupo de Apoio à Adoção de São Bernardo. E nós temos um juiz vocacionado, Luiz Carlos de Tomaso. A minha pergunta é no sentido que se tenha um trabalho, sei que é muito difícil sem a verba, mas que junto aos setores técnicos, uma maior sensibilidade para acolhimento das pessoas que vão se cadastrar. Porque tem pessoas que se sentem massacradas e precisa ter um acolhimento. Essas pessoas estão lá, já venceram várias etapas, luto, desilusões, estão se abrindo demais. Então, e pelo grupo, nós temos, quando as pessoas, às vezes, alguns vão, eles estão muito incomodados de lá. Então, a recepção no setor técnico, ela tem que ser melhorada. Oi, bom, meu nome é Silvia, eu sou jornalista, mas eu vim aqui como habilitada, não como jornalista, até porque como jornalista eu trabalho com esporte, não tem nada a ver com isso. Estou na fila já desde agosto.